Tranquilo. Então vamos lá. Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Nossa Senhora do Carmo, rogai por nós. Queria agradecer a Cissa pelo convite, né? E nós vamos tratar sobre justamente o processo de admissão, né? Que é justamente um sinal de pertença à ordem, né? Uma vez que nós somos admitidos, recebemos o escapulário, e aquilo é um sinal externo, né? Que nós pertencemos à Ordem do Carmelo. Contudo, entretanto e todavia, essa relação de pertença ao Carmelo, elas sempre vão ter duas vertentes, duas realidades. É um compromisso meu pessoal com Deus, tá? É uma relação de resposta à minha vocação, e isso tem os desdobramentos, e ao mesmo tempo, não é menor nem maior, ao mesmo tempo, paralelamente, a minha relação com os irmãos, tá? É interessante nós observarmos que nos três documentos que nos regem, tanto as constituições como o estatuto, né, e também a Ratio Institutionis, que é o nosso documento relacionado à questão formativa, vai estar lá a figura, né, do admitido ou da admissão. E eu gostaria já de pegar as nossas constituições lá no artigo 36, né, que fala 36b, que fala justamente dessa pessoa que vai ser admitida, né? Não é um mero processo burocrático, né, ou um processo cronológico. A nossa província ela tem trabalhado demais para superarmos um discernimento cronológico, né? O que é que eu chamo de discernimento cronológico? O Gustavo, uma pessoa muito boa, tererê, tarará, está há um ano na nossa comunidade, então, porque ele está há um ano na nossa comunidade, ele vai receber o escapulário, tá? Isso aí é um discernimento cronológico. Eu não estou preocupado se o Gustavo vive a fraternidade, não estou preocupado se o Gustavo entendeu, né, o que é uma vocação. Então, graças ao nosso bom Deus, nós temos cada vez mais superado, né, esses discernimentos cronológicos. O que nós queremos e observamos são os critérios, e os próprios documentos nossos vão criar esses critérios, tá? Então, a primeira coisa é entendermos que não é porque nós estamos há um ano que nós temos direito de receber o escapulário, tá? Se a formação, se o conselho comunitário, ele percebe naqueles irmãos esses sinais da vocação, porque é um processo de identidade, né? E aqui é interessante nós observarmos que a figura do admitido ou a figura da admissão, ela tem algumas características interessantes, tá? Deixa eu falar logo para não esquecer. Por exemplo, a comunidade, quando ela recebe aquele irmão, aquela irmã que vai ser admitido, né, é o início de um processo vocacional,
dentro da nossa comunidade. É o início de um processo de pertença cada vez maior. E isso tem consequências na nossa vida comunitária como um todo. E eu vou falar isso porque está sendo gravado e depois o povo também vai ouvir, né? É muito preocupante nós termos comunidades que passa-se 2 anos, 3 anos, 5 anos, 10 anos sem receber ninguém. Tá? E isso precisa ser uma preocupação do conselho da comunidade. Tá? O que é que está acontecendo na nossa vida comunitária que nós não estamos atingindo mais novas vocações? Tá? Se nós entendemos que a vida do Carmelo é um organismo vivo, né, que perpassa as 3 realidades vocacionais, vida fraterna, vida de oração e vida apostólica, são esses 3 sinais também que o conselho observa naqueles candidatos que querem ser admitidos. Né? O Fernando, ele tem vida fraterna, né? A Beatriz, ela tem vida apostólica. Quem é a outra? Saiu, né? Bem, esses são pontos, são realidades que precisam ser efetivamente observados pelo Conselho. Né? E os nossos estatutos, eles vão orientar-nos. Né? Se neste período de iniciantes não foi suficiente, o nosso estatuto prevê que você fique mais um ano. Né? Mas o nosso estatuto não prevê que você passe a eternidade como iniciante, para nós entendermos esse espírito de responsabilidade também do candidato. Então, ao acolhermos os admitidos à comunidade, isso mostra a vivacidade do nosso carisma. E, por outro lado, deveria os membros mais antigos renovar o seu amor e a sua fidelidade ao carisma através justamente desses membros que estão chegando. Né? Então, nunca é uma realidade de mão única, né? Seja a admissão, seja as promessas temporárias ou definitivas. Mas aqui nós estamos tratando das admissões. Então, lá nas nossas constituições, artigo 36b, depois de um período inicial de contato, o conselho da comunidade pode admitir o candidato por um período mais sério de formação. Tá? Aqui já tem 2 realidades. A primeira a gente precisa entender, né, que a realidade da nossa vida comunitária ela é muito presente. Né? Quando você vai fazer as promessas, você promete ao frei, ao padre, mas a promessa também é para a comunidade, diante desta comunidade. Quando você pede admissão ao conselho da comunidade. Tá? Para este período mais sério de formação, que durará habitualmente 2 anos e que é orientado para as primeiras promessas. Promessas de quê? Né? Uma vez que vocês são admitidos, né, não é para ficar, ah, meu Deus, mas eu não sabia. Né? São 3 promessas que nós vamos fazer. Promessa de pobreza, castidade e obediência. E a gente não pode dar uma de desentendido, né? Porque, infelizmente, o que é que se percebe? Depois das promessas temporárias, depois das promessas definitivas, aí a pessoa surta e não quer mais obedecer ao conselho, não quer mais nada, porque ele agora já tem promessas definitivas. Tá? Então, a gente precisa entender que essa formação que se iniciou, né, que eu sempre falo que é uma espécie de namoro, de entrosamento, mas ela vai
nos levar para essa formação mais séria, para as promessas de vida. E vale salientar que essas promessas de vida, elas também são garantia de santidade. Né? Nós temos uma mania de sempre ressaltarmos os santos e as santas da ordem dos frades e da ordem das monjas, mas nós pouco conhecemos os nossos candidatos dentro da OCDS que fizeram o mesmo percurso que o nosso, que vivenciaram o mesmo carisma, que passaram por essa admissão como todos vocês, né? E hoje nós temos 10 candidatos à honra dos altares, entre casal, né, celibatário, sacerdote diocesano, mas que viveram o nosso carisma. E isso é uma riqueza, é o compreender que a minha admissão é uma relação de proximidade com a santidade, com o meu processo de santificação, de identificação. No princípio deste período formativo, se dá o escapulário ao candidato, e é um sinal externo de sua pertença à ordem e de que Maria é, ao mesmo tempo, mãe e modelo em seu caminho. Né? Compreendermos que, enquanto carisma, nós temos uma vocação específica, nós temos uma espiritualidade específica dentro da nossa tradição carmelitana. Aqui não é o caldeirão do Hulk, que a gente vai aceitando tudo, de que é devoção porque é de Nossa Senhora, e aí bota todas as devoções marianas juntas, né? Porque é tudo de Nossa Senhora. Você não vai ver uma salesiana, né, ou um salesiano com escapulário de Nossa Senhora do Carmo, porque eles têm a fita da Senhora Auxiliadora, que é azul, faz parte da tradição deles, né? E o que nós percebemos quando não se tem essa ligação, profundidade com a nossa espiritualidade, é que a gente vai juntando tudinho, vai fazendo um Frankenstein espiritual, né? E aí é necessário que a gente também compreenda, né? E tenha a simplicidade e leve a sério aquela frase de Santa Teresa, né? Que a paciência tudo alcança. Uma vez admitido, nós temos tempo para entendermos, compreendermos, absorvermos a nossa espiritualidade, o nosso carisma. Não é da noite para o dia, não vai funcionar desse jeito, né? Mas é necessário que o meu coração ele deseje cada vez mais buscar conhecer a espiritualidade daquela que nós queremos vivenciar. E lá na Ratio Institutionis, né, presta atenção, no B, né, nas constituições, fala que este candidato, né, que vai agora pertencer, vai receber o escapulário. Beleza. Aí eu fiquei me perguntando, né, que candidato é este? Quem responde isso é justamente a Ratio Institutionis, que é o nosso documento que serve para todos os carmelitas do mundo inteiro. Lá no número 22, presta atenção, é o candidato que tem inicialmente a responsabilidade pelo sim ao chamado e por aceitar as consequências de sua resposta pessoal, né? O Carmelo estava ali, Deus lhe fez um convite, ele fez um chamado, e depois desse período inicial, eu optei, né, em ouvir essa voz de Deus e dizer que sim. Essa responsabilidade do sim, ela é pessoal, intransferível, porque é um chamado de coração para coração, é um chamado de uma realidade de vida pessoal, de identidade pessoal. Isso não significa que ele deva ser o árbitro de seu próprio destino, ou que deva ser um autodidata. Eita, né?
Aí aqui já começa a amarrar as porcas, né? Porque muitas vezes, independente do nosso conhecimento intelectual, muitos de nós entramos no Carmelo com uma bagagem enorme de igreja, de várias experiências, de várias formas eclesiais, né? Mas não é o Carmelo. E aí eu preciso ter a humildade de entender e aprender como é a nossa vivência carmelitana, como é a nossa pobreza carmelitana. Porque quando, por exemplo, se fala de pobreza, né, infelizmente na igreja a gente reduz a ideia de pobreza aos franciscanos. Nós, carmelitas, temos a nossa promessa de pobreza e não é uma pobreza franciscana. A nossa pobreza é uma pobreza carmelitana. Ah, mas eu já sei como é que funciona, me dá logo esse escapulário que eu boto aqui no meu pescoço. Né? Essas atitudes, o próprio formador, né, o próprio conselho local, ele precisa observar. No mais profundo de sua consciência, o candidato sabe que necessita tanto da ajuda divina quanto da ajuda humana. Né? Essa realidade de querer conhecer, de desejar conhecer, mas ao mesmo tempo ter a humildade de saber esperar o tempo certo, né? De confiar no conselho local, que é nossa autoridade imediata, desde o início, desde os iniciantes, desde a admissão. Nós precisamos entender que nós devemos obediência ao nosso conselho local. A nossa vocação, ela prevê isso, e isso é a luz da graça de Deus. Humanamente falando, não dá para entender. Né? Por quê? Porque não basta só a pessoa dizer que é carmelita. A comunidade, os irmãos, precisam confirmar essa vocação. Então, é uma relação muito de dependência, não dependência no sentido pejorativo, né? Mas é entender que eu preciso da minha vida comunitária. A minha vida comunitária, ela me leva à santidade, né? Numa dessas palestras eu falava, é preciso que a gente entenda e, por exemplo, as minhas reuniões formativas, elas não são só reuniões para eu me encontrar com os meus irmãos. As reuniões formativas, elas são reuniões pascais. Eu me encontro com a pessoa de Jesus Cristo. E isso muda completamente a nossa perspectiva. O meu desejo de ir para a reunião, o meu desejo de me formar, o meu desejo de estar em contato com os meus irmãos, o meu desejo de querer saber dos meus irmãos, né? Esse compromisso comunitário, que não pode simplesmente reduzir-se no desejo de ter um escapulário grande. Eu não sou carmelita porque eu uso escapulário grande. Eu sou carmelita porque eu entendo e identifico essas características da vida fraterna, da vida de oração, da vida de silêncio, desse desejo de encontrar-me com Deus, com os meus irmãos também. É isso que me faz carmelita. Né? E que é uma ajuda, né? É uma ajuda humana. O candidato deve estar aberto a um crescimento contínuo na sabedoria do Evangelho. Sempre nós precisamos entender que estamos aprendendo. Né? Eu estou com 16 anos de ordem. Eu não sei de tudo da ordem. E isso não me humilha, isso não me diminui. Muito pelo contrário. Isso me faz querer aprender mais, me faz querer estudar mais, me faz querer ouvir quem sabe mais. Né? Essa, esse, essa abertura de coração, né?
porque nós temos a tendência, né, de querermos ser os donos da verdade. A gente quer entrar no Carmelo já com a nossa própria ideia de Carmelo, né? E se não corresponde com aquilo que eu imaginava, e aí começam os conflitos, as frustrações. Mas porque muitas das vezes talvez não houve abertura, né? Vinde e vede. Vocês vão vivenciar esse processo de admissão neste convite, né? De venha mais para perto, observe como é a nossa forma de vida, observe como é a nossa fraternidade, observe como é que nós rezamos. E ok, se houve identidade, se o conselho percebeu que há indícios, há sinais da vocação, né? Futuramente você vai fazer as primeiras promessas e depois as promessas definitivas. Mas também é necessário que a gente compreenda que se nesse processo faltou algo que o conselho ainda acha que é interessante esperar mais um tempo, pois que se espere mais um tempo, né? Às vezes nós temos membros que botam o conselho contra a parede e que se não for agora também eu não quero mais, né? Pois não queira. É uma liberdade de coração, mas não é uma mão, né, única, só do candidato, que está muito longe daquela do mundo, né? Essa é a figura do candidato. Essa é a figura daquele que tem o desejo de ser admitido à ordem, uma abertura de coração, de querer entender o funcionamento da ordem, de querer entender os nossos documentos, de querer cada vez mais ter acesso, né, a essa fonte da graça e compreender, por exemplo, que as nossas constituições ela é uma riqueza para o nosso carisma, né? Isso é o que é citado lá na Ratio Institutionis. Depois, no nosso estatuto, fala lá no artigo 60 da admissão, tá? Para vocês perceberem, são 5, né, artigos que vai falar dessa admissão, desse candidato que chega à ordem, do processo de aproximação, né, que pode ser de 6 meses a 1 ano, depois a relação com a comunidade, né, essa relação de aproximação com a comunidade, de compromisso com a comunidade, e tanto que é tão sério essa realidade, que nas constituições, vocês depois vão estudar isso, né? Se vocês terem ideia, mesmo um membro com promessas definitivas, se passa 6 meses sem aparecer na vida comunitária, ele está automaticamente desligado da ordem. Automaticamente desligado da ordem. Então, esse compromisso com a minha vida comunitária, ele diz da minha vocação, ele diz da minha fidelidade de amor a Deus, né? Mas eu gostaria de destacar o artigo 61, os requisitos para a admissão a uma comunidade da OCDS, né? Aqui não é casa da mãe Joana, né? Existem requisitos, sinais que a gente precisa observar. O primeiro, é a idade mínima, que é de 18 anos, né? A máxima de 70, ok. A letra B já é um tanto delicado, né? Equilíbrio psíquico compatível e realidade, desculpa,
compatível e relativa à maturidade psicológica, moral e espiritual e capacidade de convivência fraterna. É muita coisa num pontinho só, né? Primeiro, equilíbrio psíquico compatível. Nós precisamos ter uma comunidade relativamente harmônica, né? Relativamente equilibrada. Se nós estamos numa realidade comunitária, onde numa reunião o irmão está de uma cara, na outra reunião o irmão está com outra cara, e aí não se aproxima, existe uma incompatibilidade psíquica nessa maturidade. E aqui é interessante observar que é relativa à maturidade psicológica. Nós não estamos atrás de pessoas perfeitas, né? Não existe. Não existe comunidade perfeita, deixa eu tirar as ilusões de vocês, né? Não existe comunidade perfeita. O que existe são os irmãos, como todos nós que temos as nossas marcas, a nossa história, mas que queremos, através do nosso carisma, nos santificar. E aí já é bom entendermos que, uma vez que mesmo que nós sejamos admitidos, a própria vida comunitária, com muita tranquilidade, vai ter seus próprios conflitos. E eu preciso ter a maturidade para entender isso, né? Senão fica esse negócio de brincar, de entrar na admissão, depois sai, porque eu não me saí bem com o meu irmão, né? Maturidade psicológica, moral, né? Precisa ter um pouco de maturidade moral e espiritual. Preste atenção, isso aqui não é por acaso. Ele vai tratar do equilíbrio psicológico, da maturidade psicológica, da maturidade moral, só para depois falar de maturidade espiritual. No nosso carisma carmelitano, não é a espiritualidade, o espiritualismo que vem primeiro. Pelo contrário, né? A doutrina católica diz que não tem como nós sermos santos se não formos plenamente humanos. O processo de santidade se dá na reestruturação da nossa humanidade. Então, nós não poderíamos esperar entrar na ordem com angelicalismos, né? Com coisas fora da nossa humanidade, sei lá, né? Que, ai não, o Carmelo, as monjas, é tudo santo, tudo perfeito, tudo puro, tudo, ai, aqui é meu lugar. Cuidado, né? Porque não é. E aí depois, quando você vê a realidade, você se frustra. Tanto as monjas quanto os frades, como nós seculares, temos as nossas próprias realidades, os nossos próprios conflitos, os conflitos humanos, os conflitos existenciais, e isso faz parte do nosso processo de santificação. Tá? Então, desfazermos essa ideia de um espiritualismo desencarnado. O processo de santidade, de aproximação, de pertença, ele vai se dar no humano, no concreto, é no dia a dia, com os conflitos e com os momentos de perdão, com a vida fraterna, com a vida de espiritualidade, né? Porque a própria Santa Teresa diz que nós só vemos se a pessoa reza a partir da forma como ela trata os irmãos. Então, você pode se dedicar demais à adoração, às práticas de ascese e tudo enquanto, né? Mas se na vida comunitária, né, tu é uma pessoa insuportável, precisa que se reveja essas práticas espirituais, né? E capacidade de convivência fraterna, né? O que é capacidade de convivência fraterna? São várias coisas, né? Mas compreender que nem sempre a minha vontade vai ser a certa, a eleita,
a melhor, né? Que eu vou precisar me sacrificar, que a vida fraterna não é uma responsabilidade única e exclusiva do conselho, ou do formador, ou do presidente da comunidade, né? Enquanto vida fraterna, é um desejo que eu quero, que eu tenho que ir atrás, porque diz da essência da minha vocação. Aí veja, eu quero ser carmelita, eu vou ser admitido, eu recebo escapulário, mas aí eu jogo a vida fraterna para o meu formador. Ele que deu os pulos dele. Não, não faz sentido, né? Então, é necessário que a gente compreenda que... E outra coisa, vida fraterna é um dom dado por Deus. É um dom sobrenatural. A nossa vocação é uma vocação sobrenatural. Se nós queremos fazer comunidade sem a graça de Deus, vai virar clube. E quando a Cissa pisar nos meus calos, quando a Cissa me chamar a atenção, porque vai acontecer, nós não somos perfeitos. O conselho, mais cedo ou mais tarde, vai dizer, olha, você precisa melhorar nisso. Aí como é que está a minha maturidade para compreender esse processo vocacional? É isso que se fala de convivência fraterna, de confiança, de eu saber que eu posso me abrir com o meu irmão de comunidade. E que, obviamente, que não se dá da noite para o dia, mas é um processo que eu preciso querer, né? Eu preciso me mostrar o que é que eu penso, né? Eu, particularmente, tenho um pavor de gente que diz, não, o que vocês resolverem está bom. É? O que vocês resolverem está bom, de que jeito? Então, o irmão entra, o irmão sai da reunião, a gente não ouve a voz dele, a gente não sabe o que é que está acontecendo, a gente não tem nenhuma chance, não tem nenhuma abertura de aproximação, né? Que espécie de vida fraterna é essa? No ponto C, vontade sincera de viver a perfeição evangélica, né? Nós não somos perfeitos, mas é necessário que haja uma vontade, né? Sermos filhos da bem-aventurada Virgem Maria do Monte Carmelo e o espírito contemplativo apostólico do Carmelo Teresiano. Aqui também são duas realidades muito exigentes, né? Para ser carmelita, não é que você agora vai ter que fazer coisas extraordinárias, mas é uma vocação que lhe leva à santidade, então não venha me dizer que é uma coisa sem exigências, né? Primeiro, é o espírito contemplativo apostólico. Eu preciso entender que a minha vida comunitária ela vai me levar à ação apostólica. Ah, não, eu estou na comunidade, mas eu não quero ter compromisso nenhum com nada. Você tem que rever, né, a sua vocação. Será que realmente é aqui o seu lugar? Ah, não, mas eu não quero fazer pastoral nenhuma, né? Não é aqui o seu lugar, né? Me desculpe dizer isso. E, ao mesmo tempo, esse espírito contemplativo, que não é uma pessoa lerda, né? Não é uma pessoa, sei lá, que fica revirando os olhos, mas esse espírito contemplativo também de observação, né? Lembre lá Nossa Senhora das Boldas de Caná, ela observa que não tem mais vinho. O que é que você observa na sua vida comunitária? Ou simplesmente nós entramos no automático? Vou para a reunião, faço lá a liturgia das horas, aí volto para casa e vai, e tal, aquelas coisas tudo mecânica, tudo sem sentido, sem profundidade, que não me preenche enquanto vocação. A letra D é comprometer-se a participar ativamente na vida da comunidade. E aí entra o tema, né?
que é principalmente o compromisso com Deus e com os irmãos. Gente, a gente não pode se fazer de doido, né? Se o conselho da comunidade nos pede uma determinada ação, uma determinada atitude, uma determinada postura, né? Por que não aderir a isto? Mesmo que eu concorde ou não concorde. E vale salientar, mesmo que você não concorde, você tem lugar e espaço para dizer que não concorda. Mas, se a comunidade como um todo resolver o que vai ser, então eu preciso abraçar e não ser o do contra, né? Porque não fez a minha vontade, pois então agora que se lixe. Eu não vou mais me meter nisso. Isso não é uma postura de um admitido que pertence, que quer pertencer, participar ativamente da vida da comunidade. E que participar da vida da comunidade requer também sacrifícios, né? Eu nunca me esqueço que a gente foi fazer uma visita na comissão de formação e a mulher nunca ia para a reunião porque no dia da reunião ela tinha que assar bolo. Nunca entendi isso na minha vida. Quer dizer, você tem 15 dias para assar bolo, aí você escolhe justamente o dia da reunião que é para assar bolo. Os seus compromissos, né? Fazer a escolha, né? Que aí tem outras questões de ordem prática. Às vezes, eu estou no Carmelo, mas eu sou ministro extraordinário da Eucaristia, eu sou da catequese, eu sou, sei lá, do apostolado da oração, eu sou da Mãe Rainha, tarará. É, todas as outras coisas têm prioridade, menos o Carmelo. Uma coisa que a gente precisa entender, eu não sou catequista para ser carmelita. É o contrário. É porque eu sou carmelita que eu me disponho à ação pastoral na catequese. Então, isso precisa ser uma prioridade. Os meus encontros com os meus irmãos de Carmelo, porque diz da minha vocação, diz do meu caminho de santidade, deveria ser prioridade, né? E aí é como existe um engano sutil, que é dizer assim, eu troco Deus por Deus. Não é. Você troca Deus por Deus se você não fosse para a reunião de formação e cuidasse de um idoso doente, do seu pai, da sua mãe, beleza, você trocava Deus por Deus. Mas quando eu deixo de fazer um compromisso comunitário e que realmente vai exigir de mim, né, uma dispensa, uma recusa, né, eu compreendo que a prioridade é a minha vocação. E todas as outras coisas, elas vão se encaixando de uma outra maneira, de uma outra forma. Mas eu não posso simplesmente deixar o Carmelo por N situações que a própria igreja, a paróquia, vai nos dispor, né? Isso é uma compreensão da nossa vida comunitária. De acordo com as constituições da OCDS, a nossa vida é regida pelos nossos documentos. A gente precisa entender, parece exagero, mas não é, meu povo. As constituições, para nós, seja admitido, seja com promessas temporárias ou definitivas, as constituições são a garantia do nosso caminho de santidade. Meu Deus do céu, isso é grande demais, né? Se você chega e vive o que está nas constituições, é a mesma coisa de dizer, olhe, Fernando, você tem garantido a santidade. Vocês têm noção do que é isso? Né? E isso vai se perfazendo nas nossas realidades vocacionais, né? Como eu falei lá no iniciozinho, são 3 realidades que são essenciais no nosso carisma: a vida de oração,
a vida apostólica e a vida fraterna. Não tem como eu querer ser carmelita se eu não tenho vida fraterna. E o que é vida fraterna, fazendo de uma outra forma? Me incomoda demais eu chamar o Fernando de irmão quando eu não sei o que é que o Fernando gosta, eu não sei onde o Fernando trabalha, eu não sei qual é a cor que o Fernando mais gosta, eu não sei qual é o prato que comida que o Fernando, eu não sei onde o Fernando mora, eu não sei se o Fernando é casado ou não é casado, se tem filho ou não tem filho, né? Que espécie de vida fraterna é essa que eu vejo o Fernando ali na reunião e fica por isso mesmo e é um verniz de vida fraterna? Se nós nos lembrarmos que Santa Teresa, ela tinha no início lá, né, nas irmãs de ai meu Deus, da encarnação, 200 pessoas, né, 200 mulheres convivendo, e ela reduz esse número para 20. Em nossa realidade comunitária, as constituições permitem até 30 membros por comunidade. Para quê? Se a ordem da antiga observância, né, tem os sodalícios você pode ter até 120 irmãos por aí no sodalícios, mas eles não são teresianos. A nossa espiritualidade teresiana requer, exige a vida fraterna. A gente sabe que não tem como ter vida fraterna com 200 pessoas, com 120 pessoas, né? Então, a vida fraterna é algo que precisa ser buscado, querido, desejado por cada um de nós. E que requer esforço, requer paciência, requer perdão, requer reconciliação. Não é fácil. Se fosse fácil, não seria vocação, né? E, ao mesmo tempo, esse apostolado, que pode ser um apostolado interno, que pode ser um apostolado externo, né? Mas que seja um transbordamento da minha experiência com os meus irmãos, do meu carisma. Por isso que vocês, ao celebrarem esse processo de admissão, fala para nós da ordem, da vitalidade do carisma. O carisma é algo que queima o nosso interior, que atrai as pessoas ainda hoje, né? Acho que essa semana nós estávamos celebrando 508 anos da Santa Madre, acho que era 508 anos da Santa Madre, né? O ardor vocacional, 508 anos depois, ainda atrai homens e mulheres para esse carisma. Gente, quantas congregações que já se acabaram, quantas pessoas que, institutos religiosos que não existem mais. Então, atrai. O nosso carisma, ele é vivo, é vivificante e atrai as pessoas. E celebrar essa admissão é trazer isso à tona, né? Seria interessante, por exemplo, os irmãos mais antigos, né, renovarem o seu amor, né, o primeiro amor, junto com esses irmãos que estão chegando. E compreendermos que esse processo de identificação, que é processual, ele se dá na alegria da vida fraterna, na relação com os irmãos, na obediência ao conselho local, né, nas orientações da formação, nessa responsabilidade por mim mesmo. Eu costumo dizer que nós não somos uma creche. Me cansa que tu não faz ideia. Fernando, eu vou pegar tu para Cristo hoje, né?
O Fernando vem todo feliz, todo contente na admissão, taranã, recebe escapulário, aí dá 2 meses, 3 meses, aí o Fernando começa a faltar, começa a faltar. Eu disse, meu Deus do céu, gente, né? Não pense que é fácil ser encarregado da formação, não pense que é fácil ser presidente, não pense que é fácil ser do conselho, né? A última experiência que a gente teve aqui, a reunião de conselho de discernimentos, foram 3 horas de reunião. Ninguém aguentava mais. Mas a gente precisa porque a gente está tratando da vida dos nossos irmãos. Mas, uma vez que você livremente disse que queria assumir essa vocação, e aí agora recebe o escapulário, recebe a vocação, recebe tudo o que é, aí agora é o presidente, o encarregado da formação, é o conselho comunitário que tem que viver a vocação por você? Não dá, né? Não dá. Então, é uma resposta de maturidade. Ninguém vai deixar de ir para o céu porque não quer ser carmelita. A única coisa que eu posso garantir para vocês é que esta vocação ela tem todo e todas as condições e possibilidades de nos levar à santidade. É o caminho seguro, seguro, né? Nós temos 3 doutores da igreja. E a Edith Stein vai ser a 4ª, se Deus quiser. Né? Mas eu não posso viver a vocação por você. Então, que a gente possa, nesse processo, que é de amor, que é de alegria, que é de fraternidade, mas que também é de um compromisso, de uma responsabilidade, de uma maturidade para os que vêm futuramente. Né? Muito me deixou feliz, tem um tempo já, que me chamaram para dar uma palestra na comunidade do Rio de Janeiro, que é a comunidade mais antiga, 103 anos, né? E realmente aquilo me deixou muito emocionado. Porque se eles não fossem fiéis, nós não teríamos o nosso carisma vivo aqui. Se eles não fossem fiéis, a vocação não chegava no Nordeste. Se eles não fossem fiéis, não chegavam em Minas Gerais. Aí vocês precisam entender que a minha vocação, a sua adesão à ordem, fala também para os outros que vão vir. Porque se você é um carmelita meia boca, o que é que os outros vão ver? Então, aderir, essa pertença ao Carmelo, é também tomar essa responsabilidade, né? Desse compromisso com os outros que vão vir. Santa Teresa que fala de bem a melhor, né? Numa busca de um caminho de perfeição, mas sendo conscientes das nossas fragilidades, né? Sendo conscientes que essa comunidade, vocês não vão ter a melhor encarregada da formação. Vocês têm a encarregada da formação que é necessária para o crescimento. Vocês não vão ter os melhores dos presidentes. Vocês vão ter o presidente necessário para o crescimento da comunidade de vocês. A gente precisa fugir dessa história romantizada do Carmelo, né? Ai, suspiros e aquelas corras tudinho, né? É o real, é o concreto, né? É o irmão, eu sempre falo, né? Não se assuste com isso, pelo amor de Deus, mas no Carmelo nós não somos chamados a gostarmos de todo mundo, né? Gostar é diferente de amar. Gostar, você tem afinidades. Eu sou chamado a amar as pessoas, com as qualidades e com os defeitos dela. Mas ele é meu irmão de comunidade. E é nesse processo que vai se dar também o processo de santificação. Né? Porque senão, às vezes, a gente se torna um clube, né? Um clube de pessoas legais.
que gosta de Santa Teresinha, que gosta de São João da Cruz, até a gente gosta também de usar escapulário, mas quando se dá, porque quando é vocação, quando é amor, por mais que eu não vá com a cara do Fernando, mas nós vamos trabalhar essa mesma realidade vocacional. Quando eu tiver uma dificuldade com a Cissa, é porque, em nome da vocação, do carisma, nós vamos superar essas dificuldades. E é isso que é vivência vocacional. Se a gente for esperar que as coisas funcionem sempre no love, sempre nas melhores das coisas, né, nós vamos nos frustrar. Nós vamos nos frustrar, porque faz parte da condição humana. Qual é a família, humanamente falando, que é 100% zen, que não tem nenhuma dificuldade, que não tem nenhum problema? Não existe, né? Infelizmente, o que eu percebo é que as pessoas elas chegam no Carmelo com essas ilusões romantizadas, né? Então, eu espero que Santa Teresa ela nos ajude, né, a entendermos o nosso carisma, né? Que ela nos dê esse desejo de buscarmos cada vez mais compreender o que é que Deus quer de nós, que está nas nossas constituições, né? E de, com muita seriedade, né, trilharmos esse caminho, que é de felicidade, né? O Carmelo, ele é imenso, é de uma riqueza imensa. Não teríamos condições, uma vida inteira, não tem como a gente compreender todas as graças que comportam o Carmelo, né? Então, eu desejo que vocês tenham um processo de admissão consciente, que no momento oportuno vocês possam fazer suas promessas temporárias, depois as suas promessas definitivas, né? E que nós possamos um dia, né, cantarmos as matinas no céu, né, com a Virgem Gloriosa, São João da Cruz, Santa Teresa, e todos os nossos irmãos que nos antecederam, consciente da nossa vocação secular, né? Consciente que esse compromisso vocacional ele não nos tira a responsabilidade pela nossa família, pelo nosso trabalho, né? Nós precisamos manifestar esse dom do carisma, né, para a igreja. Eu sempre falo que o Brasil ainda espera a manifestação dos filhos do Carmelo, nós seculares. Nós ainda temos muito que fazer pela Igreja do Brasil. E acredito que vocês, enquanto serão admitidos, né, tem muito também para oferecer para a sua comunidade, né, para a província e para a Igreja do Brasil. A gente não pode pensar pequeno, né? A sua vocação é uma vocação para a eternidade. A sua vocação é uma vocação para a eternidade. Então a gente não pode pensar pequeno. O carisma ele não é pequeno, Santa Teresa ela não é pequena, né? São José não é pequeno, o Carmelo é muito grande. Então que a gente possa pedir a Santa Teresa e a Nossa Senhora do Carmo que acolham esses nossos irmãos que serão admitidos, que nós possamos cada vez mais ter uma consciência madura do nosso carisma e assim chegarmos à santidade, que é o fim último, né, do nosso processo formativo, né? É nós sermos santos. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.
Se vocês quiserem fazer alguma pergunta, eu estou à disposição. Vou fazer um comentário. E eu estava ansiosa por essa palestra sua, essa fala sua é muito importante para os nossos novos admitidos, né? Porque eu acho que é importante eles verem além da nossa comunidade, né? Conhecerem além da nossa comunidade e saberem que tem outros membros como nós, né? Não ficar ali só na nossa comunidade, né? Porque eles ainda não tiveram oportunidade de ir num congresso, né? De ir num encontro maior, né? Então eles têm a visão comunitária ali. E eu gostaria muito deles conhecerem um conselheiro, outro conselheiro, que eles sabem que eu sou conselheira também, mas outros conselheiros, ter outra visão. A gente precisa de ter essa visão que você deu para a gente hoje, sobre essa responsabilidade da admissão, a responsabilidade que eles vão ter depois com promessas temporárias e depois com a definitiva, esse compromisso que eles vão dar com esse passo de admissão, né? Com os irmãos e com Deus, né? Que não é porque todo mundo pensa assim, vou ser admitido, vou receber o escapulário, né? Como você falou aí, né? E esquece desses outros compromissos que a gente tem, tanto com a comunidade, quanto com o irmão, quanto com o compromisso com Deus, né? Então, assim, eu estava ansiosa pelos meus iniciantes ouvirem essa palestra sua. Eu agradeço demais o seu sim, como eu já te falei no particular aí, né? Eu agradeço demais. Fiquei feliz também pelos meus outros irmãos aí, tá, Zarifa aí, os outros, alguns não puderam estar presentes, mas a gente pediu para gravar, para passar para eles. Alguns da minha comunidade não conseguiram entrar, mas vão ouvir também, então é muito importante. E muito importante também, eu já tinha falado isso para o Freuzini, que a pandemia trouxe uma nova modalidade para a gente, que era a modalidade virtual, né? E que isso foi importante para a gente conhecer essa potencialidade que a gente teve, né? Eu aqui estou escutando o Moisés lá em Quixadá, né? Isso é muito importante, essa troca que a gente tem de conhecimentos, né? E para mim foi fantástico, né? Eu queria te falar, Moisés, que eu sou encarregada de formação na minha comunidade, mas nós, esse ano, fizemos um cronograma formativo que todos vão participar, todos, né? Todos estão participando. Eu sou a próxima que vou... O Fernando já falou, o Fernando Alcice já falou para a gente. Sou a próxima a falar, depois tem a nossa presidente vai falar, depois a Isabel vai falar, a Beatriz, todos vão participar como comunidade formativa, que eu acho que é importante para o crescimento comunitário, todos crescerem juntos, né? Porque se você vai lá na reunião também só fica escutando, você tocou nesse assunto também, não dá certo também, né? Então, na nossa comunidade hoje, todos vão ter oportunidade de estar participando e de estar contribuindo também na formação. E eu acho muito importante essa troca que a gente faz, trazendo outras pessoas para falar para a gente. Eu agradeço de coração você ter aceitado, né? E eu acho que foi muito produtivo, muito importante para a Isabel, para a Beatriz, para o Renato, para o Fernando é da comunidade São João da Cruz, né? Está participando com a gente hoje aqui, ele é da comunidade São João da Cruz, né? É Então, é da muito comunidade importante Aleli, isso. ele? Sim, Porque eu vi umas fotos dele na comunidade da Aleli. ele é da comunidade de Lili, mas a gente é amigo, né? Eu participei Que lá um bom. tempo, aí eu convidei ele para participar hoje. Mas foi muito Só, só, importante, eu é, acho. só lembrando, a nível mais de conhecimento geral, né? Atualmente, hoje, nós somos 65 comunidades e grupos na província. O Brasil tem 2 províncias. Nós participamos da província Sudeste. Nós somos 1.200 membros, né?
Então, nunca pense que o Carmelo é só a comunidadezinha é o jeito de falar, né? A comunidadezinha de vocês. Ali é um núcleo de algo muito maior que acontece, né? E a província, ela dá essa unidade a toda essa realidade. Mas a nossa família, ela é muito grande, e isso a nível de Brasil e a nível de mundo, nós estamos nos 5 continentes, né? Então, aos poucos, né, se a gente tiver um pouquinho de paciência, vai compreendendo também isso, né? Tem os informes da Casa Geral que mostram os irmãos nossos da OCDS na África, agora em Israel eles retomaram, né, o grupo de Israel. Então, é uma família muito grande, muito bonita, e que eu espero morrer carmelita, né? Esse é o meu desejo. Mais alguma pergunta, colocação? Eu gostaria de fazer uma pergunta, até para um pouco conhecer da. Eu gostaria de saber, na verdade, da sua experiência, do que você já viveu, sobre a questão da vida fraterna. Uma coisa que você tocou e que me fez refletir é justamente isso que você falou da participação, né? De não só participação nas reuniões, mas de conhecer a pessoa como um irmão. Para pessoas que, da sua experiência e o que você já observou e viu, pessoas que normalmente têm uma tendência a ficar mais quietas, não tem muito o hábito de visitar os outros. O que você já viu que essas pessoas fizeram e que elas conseguiram se aproximar, assim, ter mais iniciativa nesse aspecto? Ô, Fernando, muito obrigado pela tua pergunta. O que que acontece? A vida fraterna, ela vai nos proporcionar experiências maravilhosas, experiências altamente desafiadoras de arrancar os cabelos. Você acredite nisso. Só que no Carmelo, que tem uma coisa que me assim fascina, né, é o respeito pela individualidade do irmão. Você vê em algumas outras realidades eclesiais que todo mundo tem que rezar do mesmo jeito, que todo mundo tem que se comportar do mesmo jeito. Nós, no Carmelo, nós não precisamos perder a nossa individualidade, a nossa personalidade. E por que que eu estou falando isso? Nós temos pessoas, nós temos irmãos que são introvertidos, né? E nós temos irmãos que são extrovertidos. Na filosofia, isso não quer dizer nada. Não é porque a pessoa é introvertida que ela não é fraterna, não é porque a pessoa é extrovertida que ela é mais fraterna. Não é por aí, né? A gente precisa sair do senso comum, do que todo mundo acha que é, tá? Então, você pode ter uma pessoa altamente extrovertida e nem o pingo fraterna. É uma questão de personalidade. Não quer dizer que o introvertido seja antifraterno, seja recluso ou qualquer coisa parecida. Aí eu preciso, primeiro, conhecer qual é a personalidade dele. É uma pessoa extrovertida? Não, não é. Ok, né? Mas ele tem uma personalidade, ele gosta de alguma coisa, ele interage com alguma coisa, né? Às vezes são pessoas que ficam na dela, mas se você der um empurrão, ele assume uma responsabilidade, ele assume uma tarefa na comunidade. E aí é responsabilidade tanto da formação quanto do conselho observar isso, né? Vou dar algumas experiências. Nós tínhamos aqui um irmão, ele nem olhava para você, de tão tímido que ele era.
a gente falava com ele, ele respondia de cabeça baixa. E aí tinha um evento da diocese que eu não podia participar, outro não podia, tal. Eu disse, olha, vai ter que ser você, né? E deleguei, não vou dizer para você que não fiquei com medo, fiquei, não sabia se ia dar certo ou não ia, mas o menino deu um show de organização, de estruturação, de resolver as coisas, de ir atrás. Eu fiquei besta. Então, o Carmelo é também um local de desafio, de você sair da sua zoninha de conforto, né? Se a pessoa ela tem uma personalidade que é de timidez, ok, nós vamos criar outros espaços, outros ambientes. Eu não consigo falar com muita gente, mas eu posso me aproximar, eu posso, sei lá, Fernando, vamos tomar um café, é, ver um jogo, né? Vem aqui em casa para almoçar, ou venha para uma festa, tal. A gente não pode limitar a vida fraterna a esses encontros formativos. Para mim é muito pouco, é muito pouco, né? A gente se reúne a cada 15 dias, né? E olhe lá, 2 horas, 3 horas a cada 15 dias, e eu achar que isso é suficiente, eu não sinto falta, eu não ligo, não quero saber como é que está a outra pessoa. Para mim é muito estranho, né, uma base fraterna ser relacionada dessa forma. E tanto é que o grupo, né, de WhatsApp, essas coisas, deveria também ter essa finalidade de aproximação. Então, a primeira coisa é respeitar a personalidade da pessoa. Isso não quer dizer que ela também não vai ser desafiada, né? O extrovertido, se ele já está incomodando, né, a comunidade ela precisa dar um chega para lá. Meu filho, se aquieta, se acalme, né? Você está atrapalhando a vida fraterna. Então, porque aí entra o processo formativo pessoal. Às vezes a pessoa é tão carente, às vezes a pessoa é tão necessitada de atenção, que ela sabe mais, ela sempre soube, ela já foi para Ávila, ela já foi para o raio que o parta, sempre ela tem que estar sendo a atenção da vida comunitária. E às vezes, se você não trabalha isso, isso sufoca a vida fraterna, né? Então, tem muitas nuances na vida fraterna, viu? Mas eu acho que mesmo independente se é extrovertido ou não é, a vida fraterna ela precisa acontecer, né? E sempre vai ter esses ajustes ou reajustes, né? As pessoas que a gente precisa dar um empurrão, como essa prática que a Cissa estava fazendo, né? De colocar as pessoas para falarem. Ah, eu não sei, ok, fala ruinzinho, depois fala melhor, né? Vai colocando as pessoas, porque senão fica sempre o mesmo encarregado da formação, desculpa a expressão, mas é tipo assim, vomitando conhecimento, e aí depois acaba o triênio e não tem outra pessoa para colocar, porque o encarregado da formação não se ateve ao cuidado, né, de colocar outra pessoa, sabe? A graça que nós temos na vida fraterna, que ela é também encíclica, trienal. Oi. Moisés, eu já vi comunidade que fez novena para a pessoa aceitar ser formador. Não faz sentido, gente, né? Ou então você ficar, sei lá, tantos tempos exercendo uma função, né? Que aí já são outras questões também que envolvem a vida fraterna. Você não larga o osso, né? Eu sou encarregado da formação, porque isso, porque aquilo. Meu irmão, hoje você é encarregado da formação, amanhã você é um irmão, né? Hoje você é o presidente da comunidade, amanhã você é um irmão e faz parte
da nossa vida fraterna, faz parte da nossa santidade, aprender a lidar com isso, né? Por que que você tem que ser né, a estrela lá, né, do presépio? Por que que você sempre tem que brilhar, né? O encarregado da formação, eu penso, ele é aquele que tem que, olha, se você tem esse talento, você tem esse dom, você tem essa coisa, né? Então, nós crescemos muito na vida fraterna, inclusive, Fernando, se houver um trabalho com essa pessoa que é tímida, dela ir trabalhando a sua humanidade e cada vez mais indo, se tornando mais extrovertida, né? Eu penso assim, não sei se eu te respondi, não. Deu para dar uma noção boa. Ok. Uhum. Ô, Mais alguém? Moisés, Oi. Moisés, Caratinga teve uma vez que dividiu grupos para fazer apresentações. Você acredita que teve um grupo que ficou com a vida de São João da Cruz para falar sobre a vida dele, desde a infância até a idade adulta dele? E eles fizeram uma maquete, encomendaram uma maquete para uma menina que era evangélica. Você acredita que a menina teve que estudar a vida de São João da Cruz para fazer a maquete? A menina evangélica, você precisa ver que maquete maravilhosa que ela fez. Toda a vida de São João da Cruz, ela estudou para fazer lá onde ele nasceu, depois na escola, no hospital, tudo, sabe? Eu achei super interessante e ficou um estudo maravilhoso. A Neuza, acho que foi a Neuza que está pedindo para falar sobre a vida apostólica. Eu acho que é. Então, a vida apostólica a gente entende também como apostolado, né? Exercer uma determinada função, um ministério, que ele pode ser dentro da própria vida comunitária, né? Você ser um tesoureiro, você ser um secretário, você ser um encarregado de formação, um conselheiro, já é muito trabalho, né? Como também assumir alguma pastoral na paróquia. O que eu tenho percebido nesse tempo é que comunidades que são fechadinhas em si mesmas, comunidade que não desenvolvem uma aproximação com uma paróquia, comunidades que são reclusas, elas têm muito mais dificuldades, né? Então, as nossas constituições, os nossos documentos, diz o quê? O apostolado, ele deve acontecer ou de forma individual ou de forma comunitária. Mas não tem a menor possibilidade de um carmelita, se não for por questões de saúde, que não faça nada. Vai contra a essência do carisma. Vida fraterna, vida de oração e vida apostólica, né? Então, é importante a gente compreender isso. Porque às vezes a comunidade, não vai bem, não vai bem, né? Mas por que que não vai bem? Vamos ver. Vocês estão bem na vida fraterna, né? E aí tem essa riqueza da criatividade, né? Se o irmão ele é importante para mim, né? Eu estou como conselheiro de uma comunidade que eles se mudaram de local de reunião e tem uma senhorinha humilde, que não tem carro, que não tem condições, né? E ela estava deixando de ir para a reunião por conta disso, né? A dizer, vocês precisam revezar. Ela não pode deixar de ir para a reunião porque vocês mudaram de reunião, mas ela não tem condições de ir. Então, o quão importante é esse meu irmão para a minha vida comunitária? O irmão está doente. Entrega a Deus. Será? Né?
o quanto ele é importante na minha vida fraterna. Então, a criatividade, né? Seja na vida fraterna, seja no apostolado, o que é que eu posso dispor do meu tempo, das minhas condições, do meu conhecimento, seja comunitariamente, né? Ou fazer uma maquete, sei lá, os meus talentos, os meus dons, né? O que é que nós podemos fazer no apostolado comunitário, sabe? São coisas que a gente precisa se despertar e sair da caixinha. Às vezes a gente fica muito presinho no nosso umbiguinho, nos nossos probleminhas, na nossa comunidadezinha, e o meu irmãozinho, e a minha feridinha, né? E o povo lá fora todo com sede de Deus. As pastorais não têm um momento de retiro, não tem um momento de espiritualidade. Aí vem todas essas comunidades novas, tudo querendo falar de Teresa, de João da Cruz, de Santa Teresinha e de todo mundo, mas nós, os filhos de Santa Teresa, estamos ainda presos nos nossos probleminhas. Isso, para mim, é confuso. Eu não consigo entender. Te respondi, Neuza. Sim, respondeu, foi ótimo. Obrigada, Ah, Deus os pague. nada. Tira dúvida, né? É bom. O que a gente pode melhorar? Sempre. É. Mais alguém? Então, Cissa. Tá desligado. Eu queria também aqui falar da determinação da Isabel, que ela tentou até conseguir. Eu falei com ela aqui no Zap, adorei sua determinação, viu, Isabel? Tentou até conseguir. Muito bem. E os três vão fazer a admissão dia 29, dia 26 de abril, pelas mãos do Frei César Cardoso. Aí eu peço as orações de vocês por eles e está em união com a gente, em formação. Agradeço muito a Moisés, quem sabe um dia a gente pode trazer você aqui pessoalmente, Moisés, para estar com a Coisa boa. gente, né? E aqui nessas terras mineiras aqui, participar com a gente aqui numa reunião, né? Eu mesmo amo muito Minas Gerais, você não faz nem ideia. Então, aí é só agradecer mesmo, vai ser muito produtivo. A gente teve alguns irmãos que falaram que não conseguiram entrar, a gente vai usar a gravação para eles ouvirem, né, participarem assim desse modo, e eu só tenho a agradecer a todos que participaram até aqui, né, Fernando, parece que a Carmelita estava por aí, eu vi, né, e a todos que participaram, viu? Muito obrigada, Deus te abençoe muito, meu irmão, e Deus pague, né? Um grande abraço para você. Tá de neném novo aí, né, Moisés? Sim, é o Antônio Samuel. Ai, que lindo. Então, um grande beijo para você, Deus te abençoe. Deus abençoe a todos e uma boa noite para vocês. Boa noite, meus queridos. Boa Tchau. noite. Amém. Boa noite. Tchau. Tchau. Boa Boa noite a noite, todos. obrigada.